Tudo bom? Então, pessoal, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos. Eu sou Alexandre Bonfim, sou coordenador de segurança do paciente corporativo e hoje nós vamos falar no 7º webinar aqui da Rede Secons. Vou dando aí bom dia para todo mundo que está chegando, pessoal dos hospitais, dos AMES e da SAS também. Hoje o tema, nós temos dois ilustres palestrantes, na falta de um, hoje vieram dois, nós vamos falar justamente sobre o tema da OMS, né? O que vocês sabem, setembro é o mês da segurança do paciente. Anualmente, classicamente, a OMS lança um tema e a gente, aqui no Seconce, decidiu fazer o webinar sobre o tema, né, que a OMS lançou, que é um tema provocativo, no sentido de que vai pegar uma fase, um pedaço da vida bastante importante de todos nós, né? Todos nós já passamos por isso que os colegas vão debater, que é justamente o período periparto, o período da infância. O tema é cuidado seguro para cada recém-nascido e cada criança, segurança do paciente desde o início. Uma coisa muito interessante, né? A gente trabalha com segurança do paciente, a gente fala de eventos adversos, de prevenção, etc. e tal, e muitas vezes deixamos a parte das crianças, né? Desse momento periparto de fora. Então, é um tema bastante interessante, nós já vamos aí para mais ou menos umas cento e poucas pessoas, imagino que o pessoal vai chegando, e eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes, né? Então, são dois grandes amigos, duas pessoas muito legais, lá do CHS, né? Não tem, a escolha foi realmente pela questão da capacidade técnica, não é porque essa unidade ou aquela outra, nada disso. E eu vou começar a apresentá-los, primeiro as damas, a Laís, a Laís Acosta, ela é gerente de enfermagem lá do CHS, enfermeira formada desde 2012 pela PUC de Sorocaba, então é prata lá de Sorocaba, né? E é graduada em UTI neonatal e pediátrica pelo Albert Einstein. Em 2013, foi essa graduação, essa pós. E ela cursa MBA em gestão de pessoas e liderança positiva e já tem cargos de gestão desde 2018. Tá? Então, é a Laís, muito bem-vinda, Laís, obrigado por ter aceitado, estava nervosa, acho que agora já se acalmou um pouquinho, acho que não, vai ser quando começa a falar, vai Sim. baixando a adrenalina. E o colega o médico, o Dr. Thales Pontini, muitos devem conhecer, ele é o coordenador médico lá do CHS, médico formado pela Universidade de Ribeirão Preto, é a USP Ribeirão? Acho que sim, né, Thales? Médico ginecologista e obstetra pelo Municipal do Campo Limpo, aqui de São Paulo, e especialista em medicina fetal pela Conceptus. Ele também tem MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pela FGV, foi aluno da Laura, da Malik, do Escrivão, são amigos nossos. Então, eu dou as boas-vindas para toda a nossa rede, já vamos aí chegando perto das 9h15, e passo a palavra para os nossos palestrantes. Quem inicia, doutor Thales, é isso? Vocês vão fazer um jogral, vão fazer um pedacinho cada um. Então, eu passo a palavra para o doutor Thales, uma ótima manhã para todos. Vamos aproveitar. Quem tiver dúvida, vai lançando ali no chat, eu vou juntar essas dúvidas. Eu vejo que tem duas pessoas com a mãozinha levantada, imagino que seja ainda levantou sem querer, né? Então, a Josiane e a Marta estão de mão levantada, mas acho que foi sem realmente pedir a palavra. Então, vão colocando as perguntas no chat, passo a palavra para o Dr. Thales e um bom evento a todos nós. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar. Pessoal, está compartilhando aí? Está no modo fechado ainda, não está na apresentação.
Acho que se for ali a apresentação de slides, Sim. desde o início, ele abre. Uhum. Só um minuto. Agora tá sim. Tá em modo apresentação aí, gente? Não, aqui a gente está vendo no modo, eu pelo menos estou vendo no Tá o seu PowerPoint normal. Deixa eu- Eu acredito que você vai ter que compartilhar no modo apresentação. Recolher a tela, né? Recolher a Entendi. apresentação e voltar no modo apresentação. Vai alinhar aqui. Tá. Aqui, Aí, abre o clique PowerPoint. F5, algumas sugestões vindo do chat. F5, F5. Parece que o F5 está ganhando, Coloca como ali, ó, principal aquela tecla a ser imagenzinha. apertada. Aqui, ó, inserir configurações. Coloca nesse pra gente ver. Aí, foi. Foi lá. Quando você clica no PowerPoint, Agora estamos vendo só a sua imagem. Acho que agora vai. Perfeito. Deu certo. Muito bom. Vê se continua aí para você. Tá. Bom, isso porque a gente testou antes. Sempre assim, na hora do vamos ver, vamos lá. Bom, mais uma vez agradeço a todos, agradeço a participação. Um bom dia a toda a rede Seconce. E obrigado, Ticiane, obrigado, Alexandre, pelo convite. Bom, nós vamos falar aí sobre os cuidados seguros para cada recém-nascido e cada criança. A segurança do paciente desde o início, né? Apresentação, dispenso apresentações. O Alexandre já fez uma ótima explanação aí. Não sei se a Laís quer colocar mais alguma coisa, dar um bom dia para o pessoal. Bom dia a todos. Como o Dr. Tales, né, falou, eu também reforço, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Confesso, como o Dr. Alexandre falou, né, o nosso nervosismo aí é a primeira apresentação para toda a rede mesmo, mas acredito que a gente possa transmitir para vocês um pouquinho do que a gente sabe, né? Espero que vocês compreendam e a gente está aqui também para esclarecer dúvidas no final, né, após a nossa apresentação, mas a gente agradece e espero que todos gostem da nossa apresentação. Obrigada. Como bem foi falado, dia 17 de setembro, esse mês, foi o dia, comemorado o Dia Mundial da Segurança do Paciente, né? E o tema desse ano da OMS é a segurança do paciente desde o início, a segurança para cada recém-nascido e cada criança. Isso vem para a gente, para sensibilizar mesmo sobre os riscos de cada
risco, né, de cada neonatal, cada paciente pediátrico, uma ênfase na necessidade específica da população infantil. Isso vem para mobilizar as instituições, os profissionais, a sociedade civil, para que seja implementado estratégia mesmo, efetiva na segurança dessa área, empoderar também pais, cuidadores, e as próprias instituições e a educação das crianças em si sobre esse tema, e fomentar pesquisas e evidências científicas sobre o tema. Não é a primeira vez que a OMS ela fala sobre a segurança do paciente e muito sobre o binômio materno e neonatal, né? Em 2021, esse também foi um tema abordado pela OMS no Dia Mundial da Segurança do Paciente, reconhecendo, então, a vulnerabilidade que marca esse início da vida. Bom, para dar um pouquinho de continuidade no que o Dr. Tales, né, relatou para a gente sobre os principais objetivos, sobre o que enfatiza mesmo a campanha da OMS para o ano de 2025, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de 2 cartazes. Na verdade, a OMS ele trouxe 4 cartazes, né? Mas eu trouxe 2 porque eu foquei um pouquinho nos profissionais da saúde e nas orientações para a família. Então, o que a gente entende vendo esses 2 cartazes? A corresponsabilidade mesmo. Então, o tema traz isso, né? Traz o empoderamento, a corresponsabilidade mesmo, a educação, né? A comunicação ali, né? O desenvolvimento mesmo dessas famílias, né? E o que cabe a nós, quanto profissionais da enfermagem, né? Da saúde como um contexto todo, não só da enfermagem, mas assim, adaptar o cuidado da criança. A criança, ela é única, então a gente precisa entender isso, né? A partir do primeiro momento ali que ela chega, né? O nascimento, ou até mesmo quando ela é maior ali, né? Quando ela já tem uma idade a mais, a gente precisa entender que cada criança é única, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que colaborar com as famílias, com as crianças. O que é isso? A gente trazer um acolhimento, a gente trazer a humanização, a gente ter um olhar diferenciado para essa criança, para essa família. A gente tem que identificar os riscos para a gente poder agir a tempo. Então, a gente entender mesmo ali o contexto e para a gente conseguir agir antes, né? Se comunicar com clareza. Não adianta a gente apresentar ou explicar para a mãe, para o pai ou qualquer outro acompanhante, qualquer outro familiar que está ali junto com aquela criança, os termos técnicos que a gente usa. Não, a gente tem que ser claro, né? A gente tem que trazer isso, a gente tem que explicar detalhadamente, a gente tem que trazer de formas ilustrativas, como já mostra nesses cartazes, né? Então, a gente tem que trabalhar de diversas maneiras para que exista a compreensão mesmo do outro lado, né? E a gente tem que contribuir sempre para o melhor. Então, a gente tem que trazer as melhorias, a gente tem que trazer as sugestões, a gente tem que trazer tudo isso para ter essa contribuição. E quando a gente fala de orientações para a família, o que a gente pede para a família? Para ela sempre estar atenta. Nós temos públicos de todos os níveis ali, né? Os que não entendem o que a gente fala, né? Em situações mais delicadas, e aqueles que entendem exatamente o que a gente está falando, mas a gente tem que trabalhar numa linha de raciocínio de que eles são leigos ali naquele momento, independente da classificação que a gente tem, mas a gente precisa trabalhar isso. Então, trazer quais são as suas dúvidas, né? Fazer esse acolhimento, como eu já falei, trazer isso e pedir para eles fazer uma anotação, né? Eu falo muito de mim como exemplo. Quando a gente vai para um médico, algo do tipo, né? A gente acaba anotando os principais, às vezes, dúvidas e tudo mais, questionamentos que a gente precisa fazer. É importante ter isso e a gente fazer isso com eles, né? Se informar, os familiares, os pais, os acompanhantes, eles precisam se informar de como funciona mesmo a instituição, então eles precisam entender e cabe a nós orientar também, né? Tirar as dúvidas e fazer as perguntas, então eles precisam trazer isso e a gente precisa esclarecer, né? Eles podem e devem dar opinião, né? É muito importante para a gente trabalhar as melhorias, para a gente mudar, para a gente crescer e para a gente trabalhar e oferecer sempre o melhor.
né? E eles precisam confiar no instinto, né? Hoje eu sou mãe, eu falo muito por mim, meu filho é pequeno, mas eu conheço o meu filho, né? E a mãe, o pai, o familiar, a avó, seja quem for, ela consegue conhecer. E a gente precisa trazer isso, a gente precisa acolher quando eles trazem isso para a gente. Então, são dois cartazes ilustrativos mesmo, para dizer o quão importante é a corresponsabilidade, o acolhimento e a explicação, né, para eles poderem ter um entendimento mesmo. Thales, seu mic está fechado, Thales. Voltei. Bom, falando um pouquinho sobre os dados, né? Lá em 2015 foi criado pela Assembleia Geral da ONU os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 objetivos ambiciosos que estão interconectados e eles abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados no Brasil. E tem como meta, até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. É uma meta ambiciosa. Isso seria reduzir a mortalidade neonatal de, no máximo, 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para 25 por mil nascidos vivos em todos os países. Atualmente, nós temos 5 milhões de mortes em crianças menores de 5 anos por ano, e a maioria é evitável. Então, esse dado é alarmante, visto que quase metade desses óbitos é no primeiro mês de vida, e 75% seriam preveníveis, com bom pré-natal, com parto seguro, vacinação, diagnóstico precoce. E é nesse ponto desses óbitos preveníveis que a gente precisa trabalhar. O Brasil ainda foi um pouco mais ambicioso, né? Nós temos uma mortalidade infantil que caiu de 47 por mil nascidos vivos em 1990 para 12 para cada 1.000 nascidos vivos em 2023. Porém, o Brasil estabeleceu uma meta, como eu falei, um pouco mais ambiciosa, de reduzir a mortalidade neonatal para 30 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos até 2030. Essa meta está abaixo da meta global, né, da ODS, que prevê ao menos 70 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. As principais causas por eventos evitáveis seriam tétano neonatal, asfixia perinatal, septicemia bacteriana, pneumonia, síndrome da morte súbita. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar na prevenção, no tratamento dessas crianças, desses recém-nascidos. E não tem como a gente falar da segurança, né, para o recém-nascido, para a criança, sem falar do binômio também, né, de toda a questão do parto, falar dessa mãe, de como foi todo esse momento, como está sendo todo esse cuidado. Para isso, foi criado aqui no Brasil também, vindo em conjunto com a OMS, as 10 diretrizes da Aliança para o Parto Seguro e Respeitoso. Nada mais é do que 10 pontos que a mãe, que a mulher em si, tem direito, né? À dignidade, a um bom cuidado, e ele engloba tudo isso. Então, falando um pouquinho sobre a equidade, que é importante garantir que o cuidado da saúde ele seja equitativo e especial atenção às mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social. O respeito à mulher, né, e a conformidade com seus direitos de vida, saúde, privacidade, integridade física e a não discriminação. As redes de atenção, então, proporcionar uma rede segura, integral, multiprofissional para toda mulher no contexto do pré-natal, parto e pós-parto. Um pré-natal, né, onde toda mulher tem direito a ter o seu pré-natal, um olhar integral a essa saúde do binômio, né? E
que todas essas etapas do pré-natal sejam cumpridas para essa mulher, né? Então, que ela realize as suas consultas rotineiras, os seus exames de primeiro, segundo, terceiro trimestre, né? O parto adequado, e quando a gente fala de parto adequado, é respeitando o seu plano de parto, é respeitando a sua via de parto, sem indicações de cesáreas descabidas ou sem indicação clínica realmente, mas em contraponto oferecer um parto humanizado, um parto mesmo, o parto normal, mas que ela tenha suporte para aquele momento, né? Então, pensando em analgesia de parto, em todas os pontos, tudo que a gente tem para oferecer para essa mulher hoje em dia. A prevenção à prematuridade, então, identificação de fatores de risco que podem levar à prematuridade. Então, fatores socioeconômicos, como a falta de acesso ao pré-natal, como isso tem anteriormente, baixo status socioeconômico, educação limitada, estão associados ao maior risco de prematuridade, assim como hábitos de vida, tabagismo, álcool, uso de drogas ilícitas, até um estresse emocional, isso tudo pode aumentar, são fatores de risco. Então, a gente tem que trabalhar nessas prevenções na saúde materna. A prevenção à mortalidade materna, que são cuidados oportunos através de ferramentas ou pactos baseados em evidências clínicas. Então, garantir os processos assistenciais seguros à gestante, à parturiente, às puérperas. Então, isso vai muito de encontro a um tratamento que seja hospitalar, casa de parto, mas que a gente tenha bundles, que tenham protocolos bem estabelecidos para os maiores riscos ali de morte materna, que eu vou falar até um pouco mais para frente. O empoderamento e engajamento dessa paciente, dessa gestante, colocar ela como protagonista daquele momento, que é um momento único para ela. E nós, como profissionais que estamos ali, cuidando, enfim, seja em qualquer momento desse pré-natal, dessa gestação da mulher, entendermos que aquele é um momento único para ela e para a família dela. Então, para a gente pode ser mais um parto, mais uma gestante, mais um pré-natal, mas aquele momento é único para ela. E ela precisa ser engajada, empoderada e tomar ciência das decisões, né? Compartilhar, essas decisões devem ser compartilhadas. Participação da família e da comunidade. Então, trazer que é direito da paciente ter um acompanhante durante todo o momento, né, do seu pré-natal, parto, puerpério, e garantir uma continuidade segura e respeitosa desse tratamento. E o direito do acompanhante é lei, né? Nada mais é do que cumprir a lei que já é vigente desde 2005 para o acompanhante e a gestante, e mais recentemente a gente tem uma lei de 2023 onde toda mulher tem direito a acompanhante em todos os ambientes hospitalares, a não ser ambientes hospitalares e ambientes de saúde, enfim, durante seu exame, a não ser em ambientes setores críticos, né? E, por fim, o letramento, que seria a capacidade da gestante em acessar, compreender e analisar as informações em saúde que são tomadas, as decisões que são tomadas sobre o seu parto, sobre a segurança do seu pré-natal, do seu parto, do puerpério. Então, nós, como profissionais envolvidos neste cuidado, será que nós estamos proporcionando essa segurança e respeito aos pacientes? Será que a gente está deixando bem claro o que está sendo realizado, quais são as condutas que estão sendo tomadas? Será que essa paciente está entendendo o que está acontecendo com ela? Então, isso é muito importante e é uma corresponsabilidade de todos nós. E aí, quando a gente fala de segurança no pré-natal, a gente mostra a importância da atenção primária, das UBSs, né? Então, é lá que a gente vai conseguir prevenir e detectar complicações desse pré-natal que podem vir a acontecer com essa gestante. Então, vamos monitorar as condições de risco como hipertensão, diabetes gestacional, infecções, né? Vamos possibilitar intervenções a tempo para que evitem as progressões dessa doença, reduzindo assim a mortalidade materna e neonatal. É uma educação
em saúde e empoderamento dessa mulher, integração com outros níveis de atenção. Então, outra importância aí da atenção primária, ela vai facilitar o acesso aos serviços especializados, encaminhar essa paciente corretamente para onde ela deve ser encaminhada, dependendo do seu risco gestacional, um risco habitual, um alto risco, e toda a organização da rede de cuidado, além da humanização no cuidado, estimulando o respeito, a individualidade da gestante, estimular o plano de parto, aplicar o plano de parto, que nada mais é do que as escolhas dessa mãe. Claro, a gente mostra o que nós temos para oferecer, né? Muitas vezes as instituições não têm tudo que a paciente necessitaria, né? Tudo que a paciente gostaria no seu plano de parto, mas a gente mostra que ela tem decisões ali, né? Ela pode tomar decisões, né? Então, aplicar esse plano de parto e explicar desde a primeira consulta é um dever nosso também, que ela chegue nas instituições para ter o seu parto já com esse plano de parto bem estabelecido, já com esse letramento que a gente citou anteriormente. Estimular a atividade física e todo esse cuidado e o protagonismo da mulher. No parto e no pós-parto, então falando aí de uma assistência segura ao parto, equipes qualificadas nas instituições, uso de boas práticas obstétricas, monitoramento contínuo da mãe, seguindo protocolos de boas práticas mesmo. Nós temos as diretrizes nacionais do parto normal, onde mostra do Ministério da Saúde, onde mostra todas as boas práticas para o parto normal. Protocolos de prevenção de infecções, desde o básico e mais importante, como a higiene das mãos rigorosa, até o uso correto de estéreis, vacinação materna, cuidados com o coto umbilical, ambientes limpos, né? O diagnóstico precoce de complicações maternas, e os cuidados imediatos para os recém-nascidos. E aí, entrando um pouquinho mais específico, dentre as seguranças, inclusive no pré-natal e vinculado ao parto, a gente tem o Streptococcus beta-hemolítico. Então, é uma pesquisa que é preconizado que seja realizado. O Ministério da Saúde não preconizava para todas as gestantes. No estado de São Paulo, a gente já tem isso como preconizado para todas as gestantes, principalmente no município de São Paulo. Então, no Brasil, o Streptococcus, ele coloniza o trato gastrointestinal e genital entre 14% a 28% das gestantes. Então, ele é uma causa frequente de bacteriúria assintomática, infecção do trato genital superior, endometrite, infecção urinária, coriomielite, sepse puerperal. Então, esse rastreamento ele é universal. Todas as gestantes de 36 semanas a 37 semanas e 6 dias devem colher o SWAB, né, a cultura, do introito vaginal e perianal. E isso deve ser anotado em carteira de pré-natal. E toda paciente, tendo isso anotado, tendo esse exame coletado, na hora do seu parto, o obstetra, a enfermeira, obstetra, vai conseguir definir a necessidade ou não da antibiótico-terapia para cada caso. Então, o resultado do exame, quando desconhecido, e tiver mais algum fator de risco, como febre intraparto, parto prematuro anterior, bolsa rota, né, há mais de 18 horas, cultura de urina positiva para o estrépito na gestação atual ou coriomielite, essa paciente vai receber a antibiótico-terapia. E a infecção, nada mais ela é transmitida da mãe durante a passagem do canal de parto. Então a gente vai indicar cesárea para todo mundo? Não. A gente vai dar antibiótico para aquelas pacientes que forem elegíveis, como eu citei anteriormente. Por isso que a importância de coletar a cultura no pré-natal. Na ausência da antibiótico-terapia intraparto, a gente tem 1 a 2% dos neonatos que desenvolvem a infecção de início precoce pelo Streptococcus agalactiae. Então, é um número relativamente alto, né? 1 a 2%. A gente queria que fosse erradicado totalmente, né?
E aí, falando nesse parto e pós-parto, toda aquela identificação que a gente fez no pré-natal, agora a gente vê no parto, de forma ativa, se ela foi eficaz. Então, se essa paciente teve uma boa condução da sua hipertensão gestacional ou uma hipertensão crônica. Então, a hipertensão, quando ela é gestacional, ela ocorre acima de 20 semanas de gestação. Ela pode ser só uma hipertensão gestacional ou ela pode levar a uma pré-eclâmpsia, quando a gente já tem uma proteinúria ou algum órgão-alvo afetado, né? Isso, de uma forma mais grave, pode levar à eclâmpsia, quando a paciente já tem aquelas convulsões, né? E tem os sintomas premonitórios, né, para isso, que a gente chama de iminência de eclâmpsia. Então, pacientes com cefaleia, escotoma visual, que são aqueles pontinhos brilhantes na visão, dor no estômago, a hipergastralgia, dor no hipocôndrio direito, que seria a região do fígado mais à direita, podem ser premonitórios, e isso sugere para a gente, junto com a hipertensão, com a pressão acima de 14/9, o uso do sulfato de magnésio para neuroproteção. E o mais importante, já existem instituições e protocolos onde a gente faz a identificação desses sintomas premonitórios e o início do sulfato de magnésio ainda na atenção primária. Então, isso é muito importante. A gente está falando de uma segurança para o binômio materno-fetal enorme, porque às vezes essa paciente apresenta os sintomas num pronto atendimento, ou mesmo na atenção primária, numa UBS, e você pode ter bundles e protocolos bem estabelecidos dela iniciar o sulfato de magnésio ainda nesses locais, e aí sim ser transferida para o hospital, onde ela vai ter uma atenção mais especializada. Ainda depois do parto, a gente tem... a gente está falando aqui de três pontos que mais causam a mortalidade materna no Brasil. Então, as síndromes hipertensivas, agora um pouco da hemorragia pós-parto. E qual a importância da hemorragia pós-parto, né? O manejo dessa hemorragia. Então, a abordagem tem que ser imediata e o tratamento ele é feito por uma equipe multiprofissional. Então, toda paciente hoje é preconizado que ela receba a ocitocina logo após o parto. Na verdade, até hoje em dia, antes da dectação placentária. Quando eu aprendi ainda na residência, tinha que esperar sair a placenta para fazer a ocitocina. Hoje não, hoje já é preconizado após a expulsão fetal mesmo. Então, o manejo ativo desse terceiro período do parto com ocitocina, e ter os bundles e os protocolos para o manejo da HPP, da hemorragia pós-parto, né? Então, os hospitais têm que se preocupar com isso, e não é só o manejo do médico. Esse manejo, ele pode ser identificado pelo enfermeiro, pela enfermeira que está ali naquele local, e já iniciar todas as medidas, seja ela medicamentosa, seja ela reposição volêmica. Então, assim, a abordagem ela é imediata, e assim que a gente tem essa abordagem, esse acompanhamento multiprofissional, a gente busca o tratamento da causa também. Outra causa importante de mortalidade materna é a sepse. Então, a sepse nada mais é do que uma infecção generalizada, né? Então, aquele Streptococcus que a gente falou anteriormente pode causar sepse, assim como outras bactérias podem vir a causar. Então, é importante que os estabelecimentos de saúde, que as unidades, elas tenham ciência do MIOS, né, que é o Score de Alerta Obstétrico, onde ele vai ter a frequência respiratória, saturação, temperatura, frequência cardíaca, vão ter níveis, né? Pressão arterial sistólica, diastólica e o sensório. Isso vai dar um score, uma nota, brevemente aqui, e vai trazer para a gente quando aferir os sinais vitais em menor tempo, quando chamar a equipe médica, quando acionar, pedir ajuda. E quando forem identificadas esses sinais, for identificados os sinais de sepse, o mais importante é a gente agir na primeira hora. A gente sabe que reduz a mortalidade drasticamente se a gente tem uma primeira hora eficaz, com a solicitação e o resultado do lactato, antibiótico terapia, reposição volêmica, além de monitorização, essa paciente quando necessário.
E aí, por fim, depois que todo parto pré-natal ocorreu, a gente ainda tem que pensar na saúde mental dessa mãe. Então, a gente tem ali um boom de progesterona, essa paciente passando por várias modificações, modificação da sua vida como um todo, né? Tudo ali está mudando. Então, a gente tem um grande índice e isso tem aumentado, principalmente depois da época do Covid que nós passamos, a depressão pós-parto. Então, isso aumenta o risco de suicídio, né? A gente precisa reconhecer os sinais de tristeza intensa, falta de vínculo da mãe com o bebê, ansiedade, isolamento, né? E entender e não julgar, né? Então, quando a gente fala principalmente falta de vínculo da mãe com o bebê, não é que essa mãe não gosta, não quer o seu filho, ela está passando por um momento difícil, ela está realmente com depressão. A gente entender que isso é uma doença e tratar e acolher essa mãe, essa mulher que está ali, né? Então, a gente tem estratégias de acolhimento, como uma escutativa, apoio à família, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando necessário. E nós fazemos parte dessa rede de apoio. Nós somos os profissionais que fazemos parte disso e temos o papel fundamental de detectar precocemente e de dar um cuidado contínuo. E nós, nesse mês, estamos falando aí do Setembro Amarelo, né? Então, lembrar que a prevenção, ela salva vidas. Então, buscar ajuda não é fraqueza e é um passo essencial para proteger a mãe e a sua família. Bom, aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre a questão de todo o nascimento seguro. O Dr. Tales fez uma ótima colocação de toda a parte materna, então aqui eu trago um pouquinho e vou explicar um pouquinho para vocês sobre todo esse atendimento aí ao recém-nascido na sala de parto, né? Então, o que a gente precisa entender é que antes de tudo, antes dessa mãe ganhar o seu bebezinho ali, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma comunicação muito efetiva, né? Então, o que a gente fala? Os profissionais de saúde que estão envolvidos, que vão estar envolvidos em todo esse procedimento, em todo esse nascimento aí, precisa trazer tudo isso, né? E antes disso, a gente precisa conversar com essa mãe. Claro, né, que pode existir momentos que a gente não consiga ter um diálogo propriamente com a mãe diretamente, dependendo de alguns casos, de como essa mãe chegou até nós, né, em que momento ela está entrando ali para um procedimento de realização do parto dela ali de forma urgente, né? Então, quais os meios? Então, precisa ter a conversa, precisa entender dessa mãe lá atrás, como foi esse pré-natal dessa mãe, né? Trazer quais são os antecedentes, né? O que aconteceu nessa gestação, quantas gestações anteriores, se ela é primípara ou se ela não é, o primeiro parto ou não é o primeiro parto dela, né? Quais os medos, quais os receios dela, né? Para a gente conseguir trazer tudo isso. E precisa existir a comunicação. Quando eu falo de comunicação entre os profissionais da saúde que estão envolvidos ali naquele momento, eu não falo só do obstetra, a gente fala do pediatra ou neonatologista, a gente fala do enfermeiro que está ali, do técnico de enfermagem, a gente fala de todo mundo, porque precisa existir uma preparação antes dessa mãe entrar. Então, precisa ter toda a comunicação, a gente entender toda a situação, mas a gente também tem que preparar o ambiente. E precisa ser um ambiente acolhedor, um ambiente humano, e depois disso a gente precisa trazer a segurança dos nossos equipamentos, se eu vou ter tudo seguro para poder receber esse bebê. Então, eu tenho todos os equipamentos necessários, eu tenho todos os materiais necessários que eu vou precisar para poder realizar medicações, poder realizar vacina, né, colírio, aplicar o colírio ali no bebê, eu vou ter esses meios, né, eu vou trazer isso, como que fica tudo isso? A gente fala muito que na sala de parto é o momento que a gente consegue colocar em prática tudo que preconiza mesmo em segurança, né, tudo que a gente tem de protocolos, né, trazer tudo isso. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, quando a gente fala do nascimento, a gente fala muito das metas internacionais, e a gente fala dos protocolos de segurança, que são tudo que envolve quando a gente trabalha identificação do RN. Então, como que eu faço essa identificação? Esse bebê nasceu, né? Eu fiz toda a comunicação, eu preparei todo o ambiente, eu preparei toda a minha estrutura, eu preparei tudo que eu preciso para receber esse bebê, mas esse bebê chegou.
esse bebê nasceu, esse bebê ele saiu de todo aquele ambiente interno que ele estava, que era na barriga da mãezinha, e ele está vindo para um ambiente externo. Então, o que que eu vou fazer ali? Eu vou identificar esse bebê. Cada hospital tem o seu protocolo, eu não estou aqui para falar do CHS em si ou de qualquer outro hospital, trazer os protocolos, mas a gente precisa ter a identificação correta desse bebê, né? Então, a gente precisa entender o protocolo institucional e a gente precisa aplicar isso na prática. A gente precisa trazer a comunicação efetiva, é o diálogo entre os profissionais, é o diálogo com a mãe, é o diálogo com o acompanhante, porque como o Dr. Tales deixou claro e trouxe isso para a gente, é por direito dessa mãe o acompanhamento desse acompanhante, né, da escolha dela, né, do desejo dela, da vontade dela, fazer toda, estar em todos os momentos ali. Então, a gente precisa ter essa comunicação efetiva também com esse acompanhante. A gente precisa ter toda a parte de medicamentos e vacinas, então eu preciso ter tudo ali, o que eu vou precisar, o que eu vou fazer no meu bebê, quais são as vacinas que eu vou aplicar nele, o que que eu preciso fazer. Tá, eu não vou entrar em detalhes de medicamentos, de vacinas, nada disso, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu quero passar de uma forma, mesmo que vocês entendam, bem claro, né? O que que a gente precisa ali dentro dessa sala, né? Para ter esse nascimento seguro, para atender esse bebê e também ter o atendimento dessa mãe ali dentro da sala de parto. A adesão à higienização das mãos e a precaução padrão, então, assim, é reforçar mesmo, né? Então, a gente tem os 5 momentos ali da higienização das mãos, a gente tem as precauções padrões, então assim, a gente precisa entender isso, os profissionais têm que ter isso muito bem claro, para eles poderem também passar essas orientações. O controle de temperatura, quando a gente fala de controle de temperatura, eu preciso preparar, eu falei que a gente precisa preparar o ambiente que a gente vai receber o bebê, então a gente precisa preparar a sala, né, a temperatura, em que a gente vai deixar essa temperatura, como que a gente vai deixar, quantos graus eu vou deixar ali, o que que preconiza, o que que está no protocolo, o que que fala na literatura, o que que a gente trouxe para a nossa instituição, como que eu vou receber, né, esse bebezinho que está ali no quentinho, quietinho, e ele vai vir para o nosso ambiente externo. Então, o que que eu vou fazer, né? Quando a gente fala de prevenção de quedas, isso, além de todos, também é o mais importante. A gente fala da identificação, mas a gente fala de prevenção de quedas. Eu vou receber esse bebê, aonde eu vou colocar o meu bebê? Claro que eu vou trazer o contato com a mãe, para a gente poder trazer o vínculo, para a gente poder trazer esse bebê para perto da mãe, para ele estar ali com a mãe. Mas eu também preciso entender que eu preciso tratar e cuidar desse bebê de uma forma segura. Então, aonde eu vou estar colocando o meu bebê, né, para poder fazer toda a parte de avaliação desse bebê, todas as assistência que eu preciso prestar ali nesse bebê de imediato após o nascimento dele, o local onde eu vou colocar o bebê é um berço aquecido, eu vou para a gente poder aquecer esse bebê, tá? Mas como que tá esse berço? Eu olhei tudo isso, né? As travas estão ok, eu consigo manter o meu bebê, eu tirei ele do ambiente interno, vou colocar no outro externo, que é fora, quando a gente fala do externo, que é o contexto todo de uma sala cirúrgica. Eu vou estar protegendo esse bebê de uma queda? Como que eu vou transferir esse bebê? Esse bebê talvez precise de ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, uma unidade de cuidados intermediários. Como eu vou fazer o transporte desse bebê? Eu pensei já lá atrás, quando eu falei em relação a gente entender todas as etapas, conversar com essa mãe, ter a comunicação entre os profissionais, eu também estou falando em desenvolver todos os critérios, porque esse bebê, ele pode em algum momento ter ali alguma complicação no nascimento, né? E o que que a gente vai fazer? Se a gente tiver isso, o bebê vai ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, para uma unidade de cuidados intermediários, ou ele vai para o alojamento conjunto junto com essa mãe? Como vai ser esse transporte? Como vai ser esse bebê? Eu vou carregar esse bebê no colo, eu vou deixar ele no meio da perna da mãe, no colo da mãe, e vou fazer esse transporte? Então, a gente precisa entender isso. E o contato pele a pele. Então, quando a gente na verdade, aqui eu falo de cuidados com a pele, então eu preciso olhar, né? Eu preciso ver o meu bebê, eu preciso examinar o meu bebê, eu preciso ver todos os sinais que ele pode me indicar que
que as coisas não estão bem, que as coisas não estão legais ali, então eu preciso entender isso. E quando também eu falo de cuidados, é o contato de pele a pele também. Então a gente precisa entender muito esse contato, né? Essa primeira hora também da amamentação, a hora ouro que todo mundo fala e que a gente fala muito e que a gente reforça sempre para todo mundo, para toda a equipe, né? A importância mesmo de ter esse contato, de trazer esse bebê para perto da mãe. Esse bebê é da mãe. Né? Esse bebê é dela, então a gente precisa criar esse vínculo, então a gente precisa trazer ele para perto dessa mãe. Bom, aqui eu falo um pouquinho do recém-nascido e a gente fala também um pouquinho da criança, tá? Então, quando a gente fala de vacinação e imunização segura, eu falo muito sobre a corresponsabilidade. Quando a gente fala sobre a corresponsabilidade, o que a gente está querendo dizer? Eu tenho ali, o bebê ele iniciou, o bebê ele nasceu, então eu tenho toda a responsabilidade de trazer para um ambiente seguro, de prestar todos os cuidados para esse bebê, tá? Mas eu também tenho que conscientizar. Então eu tenho que conscientizar essa mãe da importância de pós-alta, né? De fazer todo o acompanhamento, né? E falar para ela muito sobre o calendário vacinal. É uma das práticas que a gente faz aqui também, quando esse bebê já está no quarto, ou esse bebê está em vias de fato de uma alta, seja numa unidade de cuidados intermediários, numa pediatria, a gente sempre reforça para a mãe a importância sempre de cumprir o calendário vacinal, né? O que é fundamental, que é para proteger o bebê de doenças graves, evitar surtos, né? Evitar as internações. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, a gente precisa desenvolver isso, né? É um trabalho muito grande, muito importante, porque hoje é difícil, hoje a gente vê que com a internet, com tudo que a gente tem fora, às vezes o profissional ele fala ali, né, mas aquela mãe, aquele familiar, ele não entende, ele não compreende, ele vai para outros meios ali para buscar as informações, né, então a gente tem que trabalhar muito isso, a gente tem que fazer esse acolhimento, proporcionar um ambiente adequado ali, né, e passar isso, né, fazer que eles se sintam seguros com a gente, com as nossas informações. Aqui a gente fala da amamentação e a prevenção da desnutrição. Então, o que preconiza? A gente tem que explicar para eles sobre o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? O que ele faz? Ele previne as infecções, ele favorece o crescimento saudável para aquele bebê, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso, a gente tem que fazer a nossa parte, que é a conscientização, que é reforçar, sim, diariamente, que é, sim, trabalhar muito isso, trazer os benefícios disso tudo. Aqui, quando a gente fala de protocolo contra raptos hospitalares, é um ponto muito importante que todos os hospitais precisam ter uma atenção muito grande, né? Precisa desenvolver, sim, protocolos, né? A gente precisa desenvolver e fazer os profissionais entenderem a importância, porque não é só uma equipe de profissionais da saúde propriamente dita, mas todos os profissionais, eles precisam estar envolvidos neste protocolo. Então, a gente precisa trazer isso muito, muito claro para eles, né? Porque a gente precisa ali ter muito bem detalhado no protocolo quais são os riscos, o que pode acontecer. E a gente tem que entender que um protocolo muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado, ele evita muitas coisas, né? Ele é um protocolo bem estruturado, ele consegue evitar os riscos aí. Então, a gente tem que trabalhar isso, os hospitais precisam trazer as simulações, então, desenvolver o protocolo e trabalhar esse protocolo, fazer simulações é importante para realmente ver se isso é eficaz, se isso tá ok para a implantação. E o reconhecimento precoce da
avaliação clínica dessa criança. Então, a gente precisa observar os sinais vitais, observar a coloração da pele, os comportamentos, identificar as alterações rapidamente para que a gente possa agir rapidamente, para a gente poder evitar outros danos a esse bebê, a essa mãe, seja o que for, né? Trazer tudo isso para a gente poder evitar e para a gente poder salvar vidas ali, né? E aqui, falando um pouquinho de segurança na infância, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esse bebê, essa mãe chegou, essa mãe passou por toda a parte do parto, né? Ela foi todo esse acompanhamento, esse bebê nasceu, a gente teve todo o acompanhamento desse bebê, foi ali na sala de parto, foi ali na maternidade, pós o parto, foi ali nos cuidados intermediários, foi ali numa unidade de terapia intensiva, mas a gente também tem que pensar no pós, nessa criança maior, nessa infância, a gente tem que pensar lá na atenção básica, como que tá isso, né? A nossa trazer também a parte da pediatria. Então, assim, é nesse contexto que eu falo de segurança na infância, tá? Então, explicar mesmo, trazer sobre toda a parte do desenvolvimento da criança, né? A parte da alimentação, o que pode, essa alimentação inadequada, o que ela pode comprometer, né? O crescimento, né? O desenvolvimento motor e nutricional dessa criança. Então, precisa fazer sempre uma boa avaliação. Então, observar peso, altura, coordenação, ver as habilidades, identificar tudo isso e sempre compartilhar com os pais, compartilhar com o acompanhante, seja o familiar que for, mas compartilhar, ter sempre um bom diálogo, sempre trazer a segurança, ter um bom diálogo com essas pessoas, tá? E o papel da enfermagem e de toda a equipe multiprofissional. Qual é o nosso papel? O que a gente precisa? A gente vai se reinventar em todos os momentos, tá? Então, a gente precisa sempre trazer a orientação. É a orientação, o acolhimento, proporcionar um ambiente acolhedor, sanar todas essas dúvidas. Então, a gente precisa sempre fazer isso, a gente precisa orientar. É um trabalho constante, tá? É repetitivo, sim, de conscientização, de orientação, de trabalhar, de buscar outros meios, mas é o que a gente precisa fazer todos os dias, tá? Então, aqui eu coloco, né, que o papel todo de toda uma equipe é orientar os pais sobre uma alimentação saudável, sobre toda a parte das vacinações, sobre os hábitos de higiene, as rotinas de sono, os sinais de alerta para procurar ajuda, o que olhar, como olhar, né? E a atuação integrada dos enfermeiros, de nutricionistas, de pediatras, fisioterapeutas, o tanto que é essencial para o desenvolvimento seguro e saudável dessa criança, desse bebê, de todos, né? De todo o contexto. Então, finalizando, a segurança ela é contínua e compartilhada, né? Então, a segurança do paciente, a gente vê que ela começa antes do nascimento. Os cuidados, quanto mais estruturados, quanto mais a gente tiver essa transição do cuidado de cada etapa da rede de cuidado dessa paciente, a gente vai reduzir ainda mais os óbitos evitáveis. Esse compromisso ele é coletivo, então profissionais, família, instituição. Nós precisamos de protocolos bem implementados para que tudo isso aconteça e uma atuação multiprofissional sempre centrada no paciente e na família. E como cada um pode reforçar a cultura de segurança desde o início da vida. Então fica a reflexão para cada um de vocês aí, para que a gente possa pensar a diferença que nós podemos fazer na segurança do paciente. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada. Que legal, que bacana. Nossa, muito bom. Pessoal, agradeço ao Thales, a Laís. Viu, Laís? Você ficou muito mais calma, foi muito menos do que você imaginava de aflição. E eu queria já que vocês fossem colocando as perguntas. Temos uma aqui e eu anotei mais algumas enquanto vocês falavam. Então, a Fabiana Cândido, que sempre participa bastante, já é assídua aqui das nossos webinars, ela fez um textão, eu vou ler aqui, depois se não for exatamente o que ela falou, ela
me corrija. Então, além de muitos desafios na saúde, para desenvolver um processo de corresponsabilidade, requer um grande trabalho com as equipes de saúde, envolve um amadurecimento no nosso processo de comunicação. Os pacientes, embora tenham acesso ao conhecimento com o Dr. Google, nós profissionais precisamos entender os caminhos da comunicação para desenvolver um processo de corresponsabilidade no cuidado. Aí ela coloca o seguinte: como o Dr. Tales e Laís entendem um caminho de comunicação e corresponsabilidade no cuidado seguro desde o início? Ó. Se vocês quiserem Ó, fechar a apresentação, acho que fica melhor, porque a gente se enxerga melhor aqui. tá, fechou, né? Sim. Bom, respondendo a pergunta da Fabiana, essa comunicação na corresponsabilidade, acho que primeiro começa numa educação e treinamento, né? Em todas as áreas, como ela bem falou, do amadurecimento dos profissionais quanto a isso, né? Reconhecer, eu acho que o primeiro é tirar o seu preconceito, falando até de uma parte humana, né? Tirar o seu preconceito para esse cuidado com essa mãe, com esse cuidado com esse recém-nascido, essa criança. Então já começa por aí. E treinar e educar os profissionais em toda a sua rede de atenção à saúde. Será que essa comunicação também, essa rede está sendo integrada? Isso vem muito em conjunto de comunicação, né? Será que a gente está tendo essa transição de cuidado, de atenção primária, terciária, enfim, secundária, quando essa paciente, essa criança precisa? Isso vai muito de encontro à comunicação e a essa transição de cuidado. Acho que o grande pilar é educação e uma rede integrada mesmo, para que a gente tenha uma eficácia nesse resultado. É isso mesmo, né, que o Dr. Tales colocou, e eu acho que, assim, proporcionar, eu falo muito porque eu sou muito defensora do acolhimento, da humanização, acho que quem me conhece sabe que eu sempre parto para isso, né, que é um ponto forte e muito importante, mas, assim, ter sempre uma escutativa mesmo, né, eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas, né, esse familiar, para nós, né? Claro que a gente precisa sempre treinar nossas equipes, a gente precisa levar o conhecimento, a gente precisa tudo isso, mas eu acho que a gente precisa acolher esses familiares, proporcionar um ambiente adequado, digno para eles, né? E sempre trazer eles para perto de nós, para a gente conseguir trabalhar tudo isso. Muito bom. Só para ilustrar, nós estamos agora com 160 acessos individuais, mas muitos a gente sabe que são anfiteatros ou são salas de reuniões, então é realmente bastante gente acompanhando essa nossa webinar. E aí eu trago uma reflexão aqui da Regiane, não é exatamente uma pergunta, uma colocação muito pertinente. Ela fala o seguinte: olha, a segurança do paciente é um compromisso coletivo, fantástico, que exige atenção, sensibilidade e responsabilidade, eu acrescento capricho de todos os envolvidos, onde podemos deixar claro também que comunicação assertiva não é apenas uma ferramenta, é um pilar de segurança. Perfeito. Quando falamos com clareza, ouvimos com empatia, agimos com precisão, protegemos as vidas. Parabéns, né? Muito legal, muito boa. E aí, tem várias colocações dando parabéns pela palestra, perfeito, a Fernanda, enfim, várias colocações aqui. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, vão colocando lá, pessoal. Enquanto isso, eu vou fazer uma. Na verdade, colocar um pouco de provocação aí para vocês, numa coisa que vocês falaram. Na verdade, duas, vai. Uma questão do plano terapêutico, então, como esse recém-nascido, esse bebezinho já ganha um plano terapêutico, né? Com o que a gente pode pensar de plano terapêutico para esse serzinho que está vindo no mundo, e a questão da temperatura, que vocês falaram aí, como um dos fatores importantes do recém-nascido, e a gente vê que, às vezes,
tem alguma briga, algum conflito. Por quê? Porque os adultos, né, os médicos, enfermeiros estão muitas vezes vestidos de capote, eles estão com calor, foi uma cesárea, às vezes foi a cesárea difícil, estão suados, tá? E aí você fala, não, nós precisamos erguer a temperatura por causa do bebê, né? Então, como conciliar essa questão do mundo adulto, mundo infantil, se você muitas vezes tem uma mesma sala, não tem lá grandes espaço físico para fazer um- uma diferença de temperatura, etc. e tal. Como é que vocês abordam isso? Além de questão, daqui a pouco nós vamos falar sobre código rosa. Vocês falaram um pouquinho no assunto, mas é bem interessante. É um desafio, principalmente essa questão da temperatura. Não é fácil, não é fácil. Nós tivemos, né, muitos conflitos, nós já tivemos muitos conflitos, né, entre o obstetra, o pediatra ali, o neonatologista na sala, a equipe de enfermagem. É um desafio, doutor, não vou mentir, né, que não é um desafio, é muito, e é no diálogo mesmo. A gente vai ali, claro que a gente coloca isso em protocolos, né, trabalha tudo isso, mas é a comunicação, eles entenderem a importância daquilo, né, de quanto eu tenho que deixar a temperatura ali, né, é de 23 a 26, é 24 a 25, então assim, cada um quer deixar de uma forma, então assim, é a conversa, é o diálogo, é a comunicação, não tem uma outra forma, né? Mas é um grande desafio para nós aqui do CHS, confesso muito isso. Até complementando a Laís, esses desafios, em qualquer instituição de saúde, eles vão minimizar. Claro que o diálogo é importante, mas eles são minimizados com uma cultura de segurança, né? Se o hospital em si já tem uma cultura de segurança muito bem estabelecida, é meio como se entrasse um profissional para trabalhar naquele ambiente, ele já seguisse a tropa, né? Seguisse o rumo. A cultura já está tão estabelecida que ele nem questiona muito, né? Claro que todos nós devemos e podemos questionar, mas quando você tem aqueles protocolos bem estabelecidos, os processos estão bem desenhados, sendo bem cumpridos, as coisas fluem muito melhor. Então, isso vem de encontro à questão até de temperatura de sala. Já trabalhei em hospitais onde isso era definido e bem estabelecido e ninguém discutia nada. Tinha dia que realmente estava um pouco mais calor e você sofria um pouco mais com capote cirúrgico, etc. Se você está numa cesárea, por exemplo. E, e você ia. Vamos lá, a temperatura é essa mesmo, a gente sabe que isso é importante, e etc. É claro que você tem esse diálogo, tudo isso é importante, mas você sabia que aquilo ali era importante para o recém-nascido. Ele precisava de mais cuidado naquele momento do que você com o seu capote cirúrgico, por exemplo. Mas, claro, respeitando as outras regras da SCIH, né? Não pode estar suando e pingando na paciente, a gente não está falando disso. Existe uma temperatura ideal, ninguém está ali para fazer sauna, né? E quanto ao plano terapêutico, sim, ele tem todo o projeto terapêutico, né, onde todos ali podem ser envolvidos, toda a equipe multiprofissional pode ser envolvida, e desde o início da vida. Então, mais uma vez falando em cultura de segurança, né? Você está bem isso estabelecido, desde o nascimento desse bebê, a gente pode e deve estabelecer qual o plano terapêutico para ele, né? Então, a alta, o preconizado vão ser, então, em 48 horas, tem o teste do pezinho, tudo ali tem que estar bem descrito, cumprido e justificado quando não cumprido. Legal, muito bacana. Algumas outras contribuições, Fabiana, mais uma vez, muito bom, cultura de segurança, processo bem estabelecido. Claro, é um grande desafio para todos nós, sem dúvida. A Adriana coloca parabéns, Laís, doutor Tales, apresentação excelente, necessária, tema extremamente importante no fortalecimento da cultura de segurança do paciente desde o início da vida. O Marcos Santos, ele coloca o seguinte: pedimos para vocês falarem pontos de atenção para o código rosa, pergunta lá do HGs, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de código rosa. Vou juntar alguns temas aqui. E aí, o AMI Itapeva manda para a gente uma colocação muito legal,
fala o seguinte: quais seriam as contribuições que vocês teriam para o pré-natal de alto risco, né? Então, uma pergunta do AME de Itapeva. E a Lucimar coloca o seguinte: educação continuada é primordial, conscientização da equipe, perfil dos profissionais também super importante, profissionais comprometidos com atendimento humanizado, que não nos falte conhecimento, empatia e muito amor. Amém, viu? Que não nos falte mesmo. E aí eu coloco para vocês o seguinte: o Código Rosa, não sei se todo mundo conhece esse termo, ele é o protocolo para rapto de recém-nascido, rapto de criança. Então, a maioria dos hospitais, eles vão desenvolver ferramentas, estruturas, acionamento para evitar a questão da subtração indevida, né, de recém-nascidos, que isso, obviamente, é uma coisa terrível, um evento de extinção, vamos colocar assim, dentro da estrutura do hospital. Isso é importante, mas também é importante a questão de troca de recém-nascido, né? Então, são várias ações que são feitas para evitar esse tipo de coisa, inclusive com a simulação, né? Então, lá pelas tantas, muitos hospitais fazem essa atividade, alguém da equipe, conversado, evidentemente, com a mãe, tenta sair, subtrair um recém-nascido e ver se isso é barrado, se isso é feito algum tipo de contenção, seja na saída do própria unidade ou mesmo mais para frente nos acessos. Enfim, isso é uma prática, é interessante desenvolver esse olhar, e muitos lugares chamam de código rosa, né? Para as pessoas saberem do que se trata, sem falar no alto-falante, sem contar para todo mundo que existe a suspeita de um rapto infantil. Tá? Então, isso é só para a gente entender o conceito. O que eu queria ouvir de vocês é mais essa questão do pré-natal. O que vocês acham, né, na experiência de vocês, essa colocação do Amitapeva, né? Então, o Amitapeva tem um pré-natal, a gente sabe, de gestação de alto risco. O que vocês poderiam contribuir ali, até onde vai a responsabilidade? Como vocês veem essa questão do pré-natal em relação a tudo que nós conversamos nesse nosso webinar? O pré-natal, acho que o mais importante quando a gente fala de segurança do paciente, falando aí na segurança do binômio, né, e mais precisamente da materno, é a conversa com essa paciente, colocar ela no pré-natal como uma tomadora de suas decisões. A decisão é compartilhada com a equipe médica, a equipe de enfermagem, multiprofissional, mas colocar ela no centro do cuidado. Seguir o que é preconizado, né, para o pré-natal, principalmente o pré-natal de alto risco, entender qual é esse risco, né, que essa paciente tem neste momento, e principalmente a questão da rede integrada, a gente ter essa interface com a rede hospitalar ou para onde ela vai ser encaminhada, essa comunicação, essa paciente tem que saber onde procurar em qualquer urgência, em qualquer emergência. Esse é o principal pilar dessa comunicação entre essa rede integrada. Laís, tem Laís, alguma se coisa a quiser complementar? complementar alguma coisa. Não? Então, tá bom. Tem aqui uma colocação do Exilmar de Jesus, acho que é assim que fala. Parabéns pela excelente apresentação. A Laís, doutora Laís, trouxe uma observação importante sobre a valorização da intuição, isso, e o que os pais trazem sobre o conhecimento do seu corpo e de suas limitações, que às vezes subestimamos como profissionais, verdade, não colocando o paciente no centro do cuidado. Perfeito. Pergunto, na experiências dos doutores, Aís, doutor Tales, alguma ação ou contribuição junto à equipe ou algum projeto que teve um resultado favorável para a conscientização, para a valorização, para valorizar essa escuta, né? Então, o que vocês podem trazer aí que realmente vocês percebem que deu certo na experiência de vocês para trazer essa escuta, né, valorizar essa interface? Até um exemplo que a gente... Pode falar, Laís, vai lá. Eu não... Tá, agora foi.
Eu costumo dizer, como eu já tinha relatado, né, eu trabalho muito essa questão do acolher. Então, assim, eu não tenho, experiências, assim, diferente a não ser fazer o acolhimento. Eu sempre trabalhei nessa linha, né, de trazer o acolhimento para trazer essa família para perto. Eu acho que é muito importante e hoje realmente, a gente deixa muito de lado, né, o que a família fala, o que a mãe, o que o pai fala ali sobre a criança, que conhece a criança, então a gente acaba deixando muito isso de lado. Então eu sempre tento contornar essas situações, então eu trago a mãe, né, o acompanhante para perto de mim mesmo, né? Fazendo isso é proporcionando o acolhimento, porque com o acolhimento ela vai se sentir segura comigo ali como profissional. Então é isso que eu busco, é isso que eu trago mesmo comigo e que eu oriento sempre minha equipe, né? Quando eu estava ali na parte assistencial, é o que eu sempre trazia para os profissionais e hoje para os meus gestores é o que eu sempre levo muito para eles é essa questão. Falando de projetos em específico, tem um projeto que eu gosto bastante, acho que vários hospitais aqui que estão presentes devem ter, que é a roda de gestante ou aquela visita guiada da gestante ao hospital, né? Isso é uma forma de uma escutativa muito importante, né? A gestante conhecer onde ela vai ter, né? Onde ela vai passar por esse momento tão importante, onde ela vai ter o seu filho, conhecer os profissionais, poder tirar dúvidas. E isso, falo do ambiente hospitalar, mas pode ser feito essa roda de gestante em qualquer ambiente, desde a atenção primária até os exames, né? A gente sentar e conversar, quais são suas dúvidas, né? E às vezes são dúvidas tão que para a gente são primárias, né? Mas que para elas são mega mega importantes. Quais são os sinais de uma bolsa rota? Desde isso é super importante, né? Que a gente saiba quando procurar. Isso talvez diminua até a busca a um hospital, né? Quando procurar e quando não procurar uma atenção, uma urgência, uma emergência. Então, a escutativa é importante em vários aspectos, né? Eu gostei aqui que eu estava dando uma olhada na colocação da Isabel aqui por último. Ela falou, ela é o auxiliar administrativa e cuida do programa Mãe Paulistana. E da importância de envolver outros profissionais, né? Não só profissionais de saúde. Ela, como muito bem colocou, é a primeira a ter o olhar e conversar com a gestante ali, né? Então, é a que vai atender, dar as boas-vindas, enfim, não sei qual especificamente a função dela ali, mas às vezes marcar uma consulta, etc. Então, o treinamento, né, e a educação continuada vale para todos. A sensibilização e a escutativa vale para todos mesmo. É isso aí. Obrigado, Isabel. Obrigado pela sua contribuição e pelo seu trabalho, né? A gente precisa muito dessa sua atividade aí. Obrigado. Mais alguma colocação? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, vou falar nas próximas 2 horas e meia com vocês. Apareceu ali. A Isabela Martini colocou. A ideia da roda de gestante é excelente, esclarecimento de dúvida, trazer a ambientação da gestante para o ambiente hospitalar. Muito bom. Onde muitas nunca precisaram passar por algum tipo de hospitalização, acaba sentindo medo, lógico, né? A gente dá medo nas pessoas. Gente que eu falo, serviço de saúde como um todo. Muito bom, realmente, roda de gestante. Então, fica aí o depoimento da Isabel. Pessoal, então, a Aline Cordeiro coloca aqui: após o nascimento do recém-nascido, é fundamental que os pais recebam orientações claras e práticas para garantir o bem-estar da criança e da mãe. Conte um pouco para a gente. Então, quem gostaria de falar? Vamos lá. Quais são as orientações claras e práticas, bem direto, né, para garantir o bem-estar da criança e da mãe após o nascimento? O que vocês destacariam? Vamos lá. No máximo 3 coisas, porque é o que a pessoa consegue guardar. É, quando a gente fala, né, das orientações que a gente precisa ali pós, eu vou falar um pouquinho do pós-nascimento mesmo, né, focado ali. Vou trabalhar um pouquinho essa ida desse bebê junto à mãe na maternidade. Então, as orientações básicas ali que a gente passa, a gente traz essa mãe para mais perto de nós. Então, os cuidados, os primeiros cuidados, muitas são mães de primeira viagem ali, que tiveram seu bebê ali foi seu primeiro bebezinho. Então, assim, trazer mesmo elas
junto com a gente para esses cuidados. Então, o ensinar, o mostrar, né, o orientar, como fazer um banho, né, como dar um banho no bebê, como que a gente segura com segurança aquele bebê, né, para que não tenha uma queda ali, né, na própria banheira que está ofertando esse banho. A gente fala muito sobre a parte de vacina, né, o cuidado com o coto umbilical ali, né, como que a gente como que a gente faz toda a limpeza, a higienização ali. Então, a gente tem que trazer tudo isso com muita clareza e ensinar. A gente gosta muito aqui do ensinar mesmo, de trazer eles para perto de nós e esclarecer tudo isso, porque é na prática, eles fazendo, eles desenvolvendo ali, que eles conseguem entender, fazer as perguntas, responder, tirar as dúvidas, os questionamentos, a parte de amamentação, que é muito importante. Então, trazer profissionais, né, que consigam mostrar para essa mãe como fazer o manejo, como fazer a pega, né? Como que deve ser a pega desse bebê, né? Então tem tudo isso. Então a gente traz muito os profissionais no ensinar, o demonstrando, o ensinando para essa mãe conseguir compreender, tirar as dúvidas e praticar mesmo ali. Muito bom, excelente. Lucimar fala o seguinte: no Hospital Regional de Cotia tem uma reunião realizada diariamente sobre aleitamento. Eu tive o prazer de ser a palestrante dessas reuniões, reunindo mães e acompanhantes. Parabéns, que legal, Lucimar, muito bom. Eu escutava as dúvidas das mães e orientava orientações não só do aleitamento, mas da rotina nos primeiros meses. O aleitamento, cuidados, evitar sufocamento, engasgo, enfim, são muitos detalhes que fazem a diferença. Saudades. Ai, pessoal do Cotia, tem gente com saudades de fazer bom trabalho, por que não? Bom, obrigado, Lucimar. Mais alguma colocação? Alguém quer se manifestar? Não? Então, pessoal, oficialmente eu vou ceder a palavra para os nossos palestrantes, para que eles façam suas despedidas, suas considerações finais, né? E depois a gente encerra e já conversa um pouquinho sobre o próximo webinar, ok? Então, por favor, Laís. Eu gostaria muito de agradecer, peço desculpas pelo nervosismo, se em algum momento eu não fui clara em algo, mas eu estou à disposição para conversar, né, para a gente poder ter uma comunicação e um diálogo. Eu agradeço a oportunidade, é o primeiro, né, de apresentação, assim, para toda uma rede, né, para muitas pessoas, então eu só agradeço mesmo. Obrigada. Bom, também gostaria de agradecer pelo convite, como eu já bem coloquei aí. Foi um prazer falar um pouco com vocês. Caso tenham alguma dúvida, queiram conversar um pouco mais sobre algum assunto, também estou à disposição. Acho que é muito importante esse momento, principalmente em rede, então todos nós aqui somos Seconce, a gente pode trocar figurinhas, né? Trocar o que deu certo aí, o que não deu certo, e aí ir melhorando em conjunto, né? Como bem foi falado, a questão do Código Rosa, acho que todos os hospitais aí estão olhando com um olhar um pouco mais atencioso para isso, então a gente pode sim trocar experiências, e a gente está aí para agregar a todos. Muito obrigado. Laís, Thales, vocês foram gigantes, tá? Muito obrigado, em nome de toda a rede, em nome do corporativo, a gente agradece a participação de vocês, os ensinamentos que vocês trouxeram, engrandeceu, sem dúvida, o nosso setembro pela segurança do paciente, e convido a todos para dia 31/10, nós vamos ter o 8º webinar, né? O tema, vocês sabem, a gente vai lapidando, chega para vocês lá pelo dia 15, mais ou menos, 15, 16, aparece o tema, mas já marquem na agenda, já coloca 9 horas, dia 31/10 é dia das bruxas, eu acho, mas enfim, é o dia que nós vamos estar fazendo o nosso 8º webinar, tá bom? Mais uma vez, Thales, Laís, muito obrigado à Rede Seconce, e um ótimo dia, um ótimo final de semana, né, para todos, e até o próximo. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.